Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Faustino Ouro está jogando o torneio Lendas e Prodígios e ele vai encarar uma outra prodígio aqui na terceira rodada, Lu Miaoyi. Faustino Ouro pode estar fazendo história nesse torneio porque ele dá direito à norma para grande mestre, um torneio com a participação de vários grandes mestres. O Faustino Ouro precisa fazer 6 pontos em 9 rodadas para conseguir a sua norma. Ele está com 2 pontos em 2 rodadas e a gente vai ver aqui a terceira rodada contra a outra prodígio, Lu Miaoyi, que é um fenômeno, ela joga demais. E a gente vai ver aqui então essa partida agora, meus amigos. Partida que começa com o peão do rei E4. Faust responde com E5, temos aqui cavalinho F3 e o Faustino vai para a defesa Petroff. Olha aí, será que ele andou estudando a Petroff do Jan Nepomniachtchi, que o Nepo, que ganhou o torneio de candidatos 2 vezes, e uma das armas que ele utiliza bastante para ganhar com as negras é a defesa Petroff, que por muitas décadas foi considerada uma defesa de empate, uma defesa que as pretas no máximo vão conseguir um empate, e o Nepo mostrou para o mundo que não, que ele pontuava mesmo, fazia vitória atrás de vitória com essa defesa. Vamos ver se o Faustino vai jogar, né? E se você se interessa também pela Petroff, dá uma olhada, cursos.xadrezbrasil.com.br, você tem lá um combo de 18 cursos com várias aberturas, estratégia, cálculo com o grande mestre André Diamante, tá bom? E você pode aproveitar, porque são 18 cursos pelo preço de um. Então, você tem acesso vitalício. Então, aproveita, tá bom? cursos.xadrezbrasil.com.br. Cavalo C3 foi jogado pela Lu Miaoyi, evitando as linhas principais da Petroff. Cavalo E5, que é perfeitamente jogável, tá? E aqui, em geral, se joga com D6, você expulsa esse cavalo daí, o cavalo pode voltar, o cavalo pode ir pro ataque Cochrane. O mais normal aqui é voltar, mas se você gosta desse ataque, ele é bem interessante. Olha o que acontece com a barrinha, só uma curiosidade, a gente já volta pra partida. A barrinha não reclama tanto, tá? Pra você sacrificar uma peça e falar aqui que tá na igualdade, é porque esse ataque realmente é poderoso. Claro, se as pretas souberem mesmo profundamente lidar com isso, dá para escapar, mas é interessante. A partida seguiu com o cavalo C3. A Lu Miaoyi não entrou nas linhas principais de Petroff, o Faust vai para 4 cavalos. Aqui a gente tem também o gambito Halloween, aqui vai caindo a qualidade, né? O ataque Cochrane, ok, dá para tentar. Agora o gambito Halloween é bom para bullet, para blitz, né? Se você tentar isso daqui numa partida pensada, é um pouco mais arriscado. Também não é medonho. A pontuação não é tão ruim assim, 1.4 não, é 1 ponto isso daqui, quer ver, ó, eu vou jogar um pouquinho mais, ó, é 1 ponto aqui, não é 1.4, não é tão ruim assim, 1.3, já tá caindo aqui, não é tão ruim assim, mas é interessante, vale a pena conhecer um pouquinho para dar uma brincada. Agora, a partida seguiu com bispo B5. Temos bispo D6, eu confesso que isso daqui, eu não conhecia isso aqui, né? Bispo D6 aqui, os lances mais jogados aqui nessa posição são bispo B4, de longe o lance mais jogado. Cavalo D4, de longe o segundo mais jogado. Esses dois aí representam 90% das partidas, mas de fato existe aqui esse bispo D6, é o terceiro lance, bem mais raro, mas é o terceiro lance aqui, bispo D6. Vamos ver a ideia do Faust. Bom, de cara já traz mais uma defesa para o peão, é estranho isso, né? Porque esse bispo aqui fica um pouco preso. D3 foi jogado, todo mundo coloca os reis em segurança, e aqui H6 foi jogado pelo Faustino Ouro, controlando um pouquinho mais a casa de G5. Temos o lance bispo A4, tá afiadíssima, a Lu Miaoyi vai para esse lance, que é considerado o melhor lance pelos computadores, e aqui a gente já tá numa posição quase rara, ainda não é uma novidade teórica, mas isso aqui foi jogado pela Anna Muzychuk em 2018, esse lance, tá? Seguimos com o lance torre 8 e aqui temos o lance bispo em E3, seguindo por enquanto os passos da Anna Muzychuk. Essa posição já foi jogada antes. Cavalo G4 nunca foi jogado anteriormente, tá? Na partida da Anna Muzychuk contra a Cláudia Coulon foi jogado o lance bispo em F8. O bispo meio que se arrependeu aí de ficar aqui. Agora a torre já está protegendo o peão, né? O cavalo não precisa mais fazer essa proteção. E aqui foi jogado então o lance bispo F8 e é um lance ok, mas o Faustino Ouro vai para essa novidade então. Cavalo G4 foi jogado. Que, diga-se de passagem, os computadores não gostam muito não dessa novidade. Na verdade, A6 aqui é um lance poderoso.
Torre B8 diretamente, também dando suporte para a casa de B5 no futuro, são boas ideias, ou até mesmo o lance bispo F8, tá? Esses são os melhores lances da posição. O Faustino preferiu jogar com o cavalo G4, H3 ataca o cavalo, e aqui o Faustino se arrependeu. Olha que interessante isso, você pode se arrepender no xadrez, se der tempo, né? Muitas vezes é a melhor opção, né? Por que não tomar? Esse cavalo veio tão apetitoso para a casa de G4 para tomar o bispo, leva um H3 e não toma? Talvez o Faustino Ouro tenha ficado com receio desse poderoso centro das brancas. Esse peão é muito forte, essa coluna aqui para ter um bom tipo de ataque. Talvez o Faustino Ouro tenha receado jogar esse tipo de posição e se arrependeu, jogou o cavalo aqui em F6, falou aqui mais sólido, vamos manter a posição um pouquinho mais fechada. E a Lu vai com G4, é o melhor lance da posição. Essa menina joga muito. Faustino Ouro segue com o lance bispo B4 e a Lu não perde tempo. G5 para cima do Faustino Ouro. Faustino segue com o peão toma, cavalo toma, foi jogado, e aqui cavalo em E7. O Faustino vai tentando trazer defesa para o rei, que começa a ser ameaçado, e a Lu segue com mais uma pancada. Ela tá jogando de uma maneira perfeita. O Faustino Ouro começa a sentir, a gente já vê o tempo do Faustino Ouro tá pior do que o tempo da Lu. E a Lu ganhou completamente a iniciativa. As peças têm mais espaço, o ataque tá vindo com velocidade, as peças estão chegando. Peão toma, foi jogado, bispo toma, e agora cavalo G6. O Faust vai tentando desesperadamente trazer as peças e se defender. E como continuar esse ataque, né? Aqui os computadores já estão dando que a Lu fez uma bela lição de casa, tá com 3 pontos de vantagem, a posição é muito boa, esse bispo ainda não conseguiu jogar, o peão tá cravado. A situação é incômoda, mas a questão é como tirar proveito dessa posição de brancas, e não tem muitos jeitos não. Na verdade, apenas 2 lances são bons aqui, o suficientes para justificarem essa dona Barilda que tá gritando que as brancas estão muito bem aqui, e nenhum dos 2 lances é fácil de encontrar. Então é um tipo de vantagem que o computador vê, o computador não perdoaria, mas entre seres humanos é difícil. E um desses lances seria o lance bispo B3 aqui, ó. Esse seria o melhor lance da posição. Você fala, Rafa, mas esse lance não parece tão forte assim. De fato, você pode tentar jogar um D5, até mesmo o torre F8. Qual é o ponto todo? Vamos ver, por exemplo, essa linha com torre F8. O problema é que o defensor da casa de H5 é capenga, né? Tá vindo E5 aqui. E aí esse cavalo vai ser expulso, a dama vai chegar. E o ataque é forte demais. Por exemplo, se bispo toma tentando trocar um pouquinho de peça, a dama já chega em H5 e é difícil de segurar esse ataque. As brancas já estariam ganhas. E uma outra possibilidade aqui seria jogar com D5 de qualquer maneira. As brancas ficam melhores. O defensor de H5 está atacado. Depois de cavalo toma, teria dama em H5 direto, indo para esse ataque que seria fortíssimo. E é muito difícil de segurar. Essa linha é mais difícil de encontrar, né? Por exemplo, aqui torre toma. E vamos dizer que cavalo toma. Dama por F7 com cheque, seguido de dama por F4. Uma linha muito difícil de encontrar, onde as brancas jogam com uma torre a menos, mas tem um ataque que é quase imparável aqui, né? Teria que jogar um dama F6, por exemplo, se leva cheque, a dama cobre, mas tem essa sequência. Como a gente viu, uma longa sequência, difícil de encontrar, portanto, esse lance bispo B3, porque parece ter defesa. E um outro lance seria o lance do Mikhail Tal, aqui, cavalo por F7. Seria não o melhor lance, mas ainda assim melhor do que o que foi jogado na partida, que eu já vou mostrar para vocês. Esse lance poderia sim trazer um bom ataque. Creio que o Mikhail Tal teria jogado alguma coisa nesse sentido aqui. E é difícil de defender essa posição. Bispo E6 seria o melhor lance. C3 atacaria o bispo. E por aí vai. Um bispo D6, e não é tão simples assim essa linha. A gente vê que é uma linha complicada, mas com uma forte pressão, uma boa compensação posicional, né? Um ataque difícil de segurar. Mas como a gente vê uma linha um pouco mais difícil aqui de encontrar, né? Rei G8, por exemplo, tem um cavalo por C7 aqui atacando o bispo, né? E dando esse duplo aqui, esse bispo toma, dama toma com cheque. Vai para umas coisas que só mesmo o Mikhail Tal ou o meu vizinho Felipe poderiam encontrar. Não sei se tem outra pessoa no planeta, além do Tal e do vizinho, que encontrariam essa linha. O meu vizinho, você tá curioso? Chama Felipe. Ele é neto do... Enfim, isso a gente deixa para outro dia.
A partida seguiu com dama F3, que é um ótimo lance. É um ótimo lance, coloca pressão aqui em F7. Vamos ver como é que vai reagir aqui o Faustino Ouro. O Faustino Ouro tá tomando uma pressão violenta. Só tem um lance bom na posição, C6 foi jogado. Torre de A em E1. A Lu Miaoui conseguiu trazer todas as peças para o jogo. No entanto, esse ataque foi devagar. Notem isso, né? O xadrez tem isso muitas vezes. Aquela vantagem dinâmica, aquela vantagem posicional, ela vira pó porque você não colocou, né? Quando você tem a iniciativa, você precisa. Isso é uma das leis do xadrez. Quem tem a iniciativa precisa jogar com a máxima energia, senão ela vai embora. Aquela vantagem se desfaz. E o Faustino Ouro tá jogando com maestria. Segue com D5, ele bloqueou agora a diagonal de casas claras. O Faustino Ouro percebeu os problemas, enquanto a Lu não percebeu o ataque. Isso foi uma boa decisão do Faust. E5 foi jogado, cavalo atacado. E notem como o Faustino Ouro, como a Lu, parece que a Lu tá mandando aqui na partida, porque uma pressão em F7 infinita, o cavalo sendo atacado, mas o Faust vai encontrando a melhor defesa. Cavalo H7 foi jogado, e aqui a Lu fala, não é possível, eu tenho que ter um ataque muito forte. E joga esse lance cavalo por F7, o lance supostamente do Mikhail Tal. O Mikhail Tal já teria feito antes, agora é tarde demais. Tudo bem, o que ela enxergou aqui foi o seguinte: se rei toma, bispo G5, dá um cheque, ganha a dama, né? Então, se não ganhar a dama, pelo menos tem um forte ataque, recupera o material imediatamente com um ataque violento. Por exemplo, bispo cheque, rei H1 sai, e todo tipo de ataque tá chegando para cima desse rei. As brancas têm um ataque imparável, material a mais, um ataque muito forte. Por isso parece bom esse lance. No entanto, o xadrez é um jogo difícil, porque quando parece que as brancas fizeram toda a lição de casa, trouxeram todas as peças, prepararam o ataque, tem um peão passado, um cavalo na sétima, as pretas estão melhores, com peão a menos e tudo. Será que o Faustino Ouro vai encontrar o único lance que justifica essa barrilda? Sim, dama H4 foi jogado pelo Faustino, não capturando o cavalo, mas sim colocando pressão aqui na posição, pressão também em H3. Uau, esse bispo adormecido de repente virou um gigante, meus amigos. A partida segue com o lance bispo G3, a dama tá atacada e o Faust só tem um lance bom nessa posição. Dama por H3, ok, não seria ruim, mas tem um melhor. Bispo C5 com cheque. De repente o rei se vê nu no meio do tabuleiro. Bispo F2 faz a cobertura. Notem que um lance do tipo torre F2 é possível, mas você vai ficar com essa torre presa por um tempão. Aqui você pode seguir com dama por H3, o ataque continua. Rei H1, então nem se fala, né? Caiu o peão com cheque. Por isso, bispo cobre foi jogado. E o bispo não tá mais ameaçando a dama porque tá cravado, mas o bispo tá ameaçando o bispo. E aqui o Faustino Ouro segue com mais um lance surpreendente. Segue com esse lance torre em F8. Os computadores dizem que aqui o melhor é ganhar as pretas podem jogar um final com um peão a mais. Você tá enxergando nessa posição? Por enquanto as brancas têm um peão a mais. Eu quero ver. Eu vou te dar 5 segundos para pausar o vídeo e encontrar a linha inteira onde as pretas terminam com um peão a mais e vão jogar um final. Não, Rafa, não faz isso que é mentira. Ninguém vai encontrar. Então tá, então vamos mostrar rapidamente. Talvez você encontre. Né? Mas aqui teria bispo por H3, dama toma, cavalo toma, e aqui a torre está atacada e o cavalo também está atacado, teria que tentar defender, torre F8 colocaria pressão na posição, E6 faria proteção, e aqui teria bispo por E6, eliminando a defesa do cavalo, e depois de torre por E6, torre toma, e depois das trocas a torre está atacada, e quando a torre volta, a gente tem esse final com um peão a mais que, curiosamente, os computadores dão 3 pontos de vantagem para as negras. Se você enxergou essa linha toda e, além de tudo, sabia que a vantagem não era de 1, era de 3, poste nos comentários, nós estamos à sua procura, o mundo está à sua procura, tá bom? Agora, se o seu nome for Felipe, não vale. A partida não seguiu, portanto, com essa linha um tanto quanto difícil. E 5 o lance torre F8, um lance genial. O computador se chama de blunder. Eu afirmo que é genial. Galera, o que a gente está vendo aqui é o Faustino Ouro fazendo história. Vamos ver o que vai acontecer aqui agora. Você fala o seguinte, eu já entendi. Ele vai jogar bispo aqui e aí eu vou tomar o cavalo. Não pode tomar o cavalo. Esse lance vem com um ataque descoberto. O que o Faustino Ouro fez aqui, pessoal, é história.
É história. Olha a criatividade desse cara. Ele é uma mistura de um monte de estilo. A gente ainda não sabe qual é o estilo final do Faustino Ouro. Agora que ele joga pra cima e que ele joga com tática, a gente tá vendo isso nesse torneio. Ele tem um pouco do Mikhail Tal, ele tem um pouco dos jogadores posicionais. E é muito interessante, porque o Magnus Carlsen tem 0 do Mikhail Tal, né? Teve já na infância. Então é difícil. Às vezes os estilos vão se consolidando para outro lado também, né? O Magnus Carlsen teve a sua fase de fazer esses truques e tudo mais também, numa idade ali 13, 14 anos, né? Então, vamos ver como segue aqui. É muito bonito isso. Porque agora Bispo por C5 foi jogado, o Faustino Ouro tem uma peça e um peão a menos, tem uma torre atacada e essa peça não pode ser capturada. E o Faustino Ouro segue com essa pancada, cavalo G5, lance brilhante jogado aqui pelo Faustino Ouro. Cara, o que tá acontecendo? O Faustino Ouro tem uma torre atacada, mas agora pelo menos ele tá atacando aqui a dama. E o ponto todo é que esse cavalo tá cravado. A partida segue com o lance dama G2, salvando a dama, mas agora o peão de H3 está atacado infinitamente. Esse bispo aqui, ele tá lá, é um bispo sniper. Ele não sai do lugar, mas ele tá com um raio laser tão perigoso aqui, mas tão perigoso. Vocês estão vendo uma caneta laser aqui, um pontinho vermelho? Tem! Eu tô vendo também. Cavalo em G5 foi jogado. Qual é o melhor lance aqui das brancas? Sim, meus amigos, se você falou que é começar a coletar um monte de material pela dama, você acertou. Não foi jogado pela Lu Miaoui. E aqui, muito provavelmente, a maioria dos grandes mestres teria feito isso daqui. Não tem nem o que discutir. Você tem que deixar a dama e você tem que capturar algum material. Para isso, veja, se a gente fizer aqui as contas, ó, um bispo e um cavalo, morre aqui com um bispo e um cavalo. A torre mata com a torre. Sobrou torre, cavalo e bispo pela dama. Torre, cavalo e bispo pela dama costuma ser mais do que material suficiente e são 6 peões aqui. Qual é o problema dessa linha? Tem um dama G3 aqui que incomoda, né? Rei H1 e a partida pode ir embora das mais diversas maneiras. Aqui dá para seguir aqui o jogo pode ir embora das... Aqui já entra no território de especulação, né? Mas os computadores dão como equilibrado, né? Uma situação como essa, difícil ainda defender de brancas, porque as peças parecem que estão longe aqui do rei para proteger, mas dá. Por exemplo, o bispo por H3, torre F2 seguraria o mate, defenderia a torre. Aqui você tem algumas linhas do tipo bispo toma, seguido de dama toma, trocando um pouquinho, dando aqui atividade para o cavalo. E por aí vai, torre E3, tentaria eliminar a dama. Enfim, tem várias maneiras de seguir numa posição como essa, todas elas extremamente complicadas e com chances para os dois lados. Seria a melhor possibilidade para a Lu Miaoui, mas a Lu segue com o lance dama G2. É o que basta para o Faustino Ouro começar uma reviravolta impressionante aqui. Lembrem-se, o Faustino Ouro tem uma peça e um peão a menos aqui. E segue com o lance cavalo por H3 com cheque. Recuperou pelo menos o peão. Rei H1 foi jogado. Torre por F7 recupera o material. O material tá igual, ok? Bispo B3 foi jogado agora pela Lu Miaoui. Ela tem que encontrar algum recurso, ela tem que encontrar alguma defesa. Esse lance pelo menos pode ter algum tema tático acontecendo aqui. Faustino Ouro segue com mais uma pancada. Cavalo em F2 com cheque. Ô Rafa, não é só tomar aqui tem bispo toma? Não dá pra jogar bispo toma? Qual é o problema de bispo toma cavalo? Eu quero ver se alguém tá enxergando isso na posição. Qual que é o problema de bispo por cavalo? Você acertou. Dama come rei, quebra cruz. Quebra a cruz do rei, por isso não dá. Isso aqui é um cheque duplo. Cheque duplo você tem que mexer o rei. Não dá para capturar a peça nem bloquear o cheque. Cheque duplo tem que mexer o rei. Se não der para mexer o rei, é mate. Mas aqui tem uma casa, tem a casa de G1, o lance é forçado. E o Faustino Ouro segue agora com o lance cavalo em F4, meus amigos. As peças estão chegando. Esse bispo monstro não se moveu. Esse bispo é o cara. Eu acho que esse cara é tipo um yogi. Sabe assim, ele não sai do lugar e tá influenciando o mundo inteiro. Impressionante esse bispo aqui, poder mental, ele só usa a mente. Esse bispo não precisa usar o físico, distância, espaço, não, pra ele não. A influência dele é mental nesse jogo. A partida segue com o lance torre por F2, meus amigos. Opa, não, peraí. A partida, desculpa, segue com bispo por F2.
E aqui atacando a dama. E o Faustino Ouro segue mais uma vez aqui com uma peça a menos. No entanto, esse lance é bem direto. Cavalo em H3 com cheque. O rei vem para H1. Cavalo por F2 com cheque. Rafa, e agora? Não dá para tomar esse cavalo. Mesma situação. Quebra a cruz do rei. Por isso, o rei G1 é forçado de novo. E o Faustino Ouro agora finalmente pega aquele bispo Yogi que tá de olho fechado. O bispo somente abre o olho e dá um pulo, cara. Um pulo samurai lá de C8 para casa de H3, atacando as peças mais pesadas do tabuleiro. Ele usou toda aquela energia potencial mental para um golpe fatal. Dama G6 foi jogado pela Lumiaui, tentando escapar. Talvez exista alguma pressão ainda aqui, um sonho do contra-jogo. Mas o Faustino Ouro segue simplesmente, meus amigos, com o lance bispo por F1, uau, ameaçando checkmate. E por isso nessa posição, Lumiaui assustada abandona aqui a partida, meus amigos. Abandonou porque não dá mais, uau. Aqui, torre por F1, dama em H1, entrega checkmate imediatamente. E se tomar de rei aqui, Rafa, será que não dá para tentar escapar? Aqui, muito direto também. Vários lances são bons. Tem cavalo. Vamos para um mais simples aqui. Porque cavalo H3 é um pouco mais sofisticado. Vamos para esse, chucro e direto. Esse lance vem com cheque. Aqui você teria que jogar o rei E2, por exemplo, aqui, talvez, né? Para o que tá caindo aqui a torre. Talvez teria que jogar um rei E2. E aqui você poderia seguir com dama em F. Dama por E1, vai. Vamos pro chucro mesmo. Pro natural aqui. Pro que a gente jogaria aqui, vai. Torre por F3 com... Torre em F3 com cheque. Seguido aqui de dama em E3 com checkmate. Tem dama F2 também. E3 é mais direto, né? A gente gosta do contato aqui. A gente gosta de dar mate com o dedo na cara. Checkmate do Faustino Ouro. Que belo ataque. Que bela reviravolta, né? Agora, o Faustino Ouro precisa estudar um pouquinho. É interessante isso. Ele tem essa característica de em muitas partidas ele não sai tão bem na abertura. Mas ele tem um espírito de luta tão grande, ele cria tanta confusão e ele leva para o tempo caindo. No tempo caindo, o cara é monstro demais, monstro demais. É uma habilidade que, por exemplo, o Gukesh não tem. E a gente vê que o Faustino Ouro tem e muito forte, né? Eu acho que essa falha do Gukesh de não ter essa coisa da intuição, do lance rápido, né, de jogar no apuro, esse é o que falta ainda para o Go. Ele pode desenvolver ainda, mas eu diria que hoje é o calcanhar de Aquiles do Gukesh. É onde ele realmente acaba muitas vezes dramaticamente perdendo a vantagem, perdendo a partida, né? Então ele precisa ter isso. Agora esse menino já tem com 11 anos de idade, é impressionante. Bora dar uma olhada no relatório e depois na classificação do torneio. 3 pontos em 3 rodadas. Ele precisa de 6 para fazer norma de GM, meus amigos. Faltando 6 rodadas. Ainda um desafio pela frente. Mas começou da melhor maneira possível o Faustino Ouro, né? Aqui deu bug. Vamos recarregar a página e ver aqui. Bom, deu bug aqui na plataforma. A gente, por enquanto, então, ele tenta fazer o relatório. Vamos ver como é que tá o torneio. Faustino Ouro liderando o torneio com 3 pontos em 3 rodadas. 11 anos de idade, pessoal. Não dá para entender. Alan Pichot, logo na sequência, 2,5 pontos. David Larino é quem o Faust tá jogando agora. Tá jogando contra Não tá, perdão. Não é o David Larino. Tá jogando contra o Diego Macias, mestre internacional. David Larino com 2 pontos, perdeu de quem? Do Faustino, né? Eu mostrei já a partida. Júlio Granda com 1,5. Pepe Cuenca com 1,5. Cara, é impensável Júlio Granda com 1,5 e o Faustino Ouro com 3 num torneio. É impensável isso. Não dava pra esperar um negócio desse. Tá quebrando todas as expectativas esse torneio. E aqui a turma com 1 ponto, né? E por enquanto, rolando a partida do Faustino Ouro. Quer dar uma espiada? Vamos aproveitar que o relatório... Vamos dar só uma espiada aqui. A avaliação aqui tá dando igualdade aqui na partida entre o Faustino Ouro, que jogou um lance 14, aqui um A3, que os computadores não gostam. Aqui tinha um B4 direto, seguido de B5 aqui, uma linha... seguido de torre toma. Uau. Tinha uma linha interessante aqui que o computador está apontando. Mas esse bispo D6 aí C4. Esse bispo E7, olha que interessante. B5 expulsa o defensor do bispo. E depois segue com torre toma porque o bispo está caindo. Esse bispo D6... C4 ameaça o cavalo e ameaça o garfo. E se cavalo toma... Como é que é? Cavalo de C por B4. Ah, ok. Mas aqui esse cavalo de D...
Aí aqui cai o bispo. Caramba, cara. Tinha um lance meio que vencedor aqui já na partida. O Faustino não encontrou. Mais uma vez, ele na abertura às vezes tem feito isso. Ele não encontra o fino do fino, mas depois ele põe muita luta. Tem muito jogo ainda pela frente. Acabou de jogar torre 8. O B4 ainda existe, mas já não é mais tão forte. Muito bem, lendas e prodígio. Agora, Rafa, quem são as lendas desse torneio? Bom, diz a lenda que os jogadores lendas são o Júlio Granda, o Pepe Cuenca, o David Larinho, o Omar Almeida, o Alan Pichot e o Pedro Martinez, né? E os prodígios são o Faustino, o Ilan, a Lu Miaui e o Diego Macias, né? Agora, diz a lenda que eles são lendas. Pessoal, é o nome do torneio, né? Vamos lá, é uma coisa recreativa, tá? São grandes, o ponto é, são grandes jogadores experientes, jogadores famosíssimos. Na América, nos continentais das Américas, esses caras brilham, botam dificuldade para os nossos brasileiros, botam dificuldade. Esses caras são muito famosos aqui na América, tá? Na América Latina, principalmente. Então, são caras muito, muito fortes. Agora, lendas do xadrez, obviamente, não são, né? O Karpov, Kasparov, Capablanca são lendas, né? Morphy são lendas. Bobby Fischer, Magnus Carlsen, Kasparov são lendas. Ivan Tchuk são lendas. Anand, né? Judith Polgar. E dá pra falar várias outras. São lendas do xadrez de verdade, né? Aqui são jogadores, sim, deu para entender, né? Eles fazem esse contraste, se for comparar com os prodígios, né? Mas lenda, tudo bem, a gente entende que é para dar um nome mais forte aí para o torneio, né? Agora, vamos ver se o relatório ficou pronto. Ficou, maravilha! 91,5% de precisão para Faustino Ouro, 81,3% para Lu Miaui. A gente vê que a Lu saiu melhor, mas o Faustino conseguiu essa bela reviravolta. A gente segue acompanhando 3 em 3, Faustino Ouro, muito próximo aí de conseguir a sua primeira norma para Grande Mestre. E lembrando que tem que fazer 3 vezes. Por isso que só 15 na história do Brasil conseguiram. É difícil. Meus amigos, é isso. Espero que vocês tenham gostado aqui da partida e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!